irmãos aqui. E a proposta dessa noite é que nós façamos uma viagem. O texto que serve de reflexão para a gente nessa noite é um salmo, mas o salmo vai ser o nosso ponto de chegada. Eu quero começar a mensagem dessa noite com um texto de Gênesis capítulo 12. Vamos abrir lá? Gênesis 12, a partir do verso 1, e lá começa a nossa viagem, a viagem na história bíblica, a viagem na história do povo escolhido por Deus. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Embarca comigo nessa viagem, a gente vai conhecer alguns personagens e um pouco mais da história do povo de Israel. E não poderia ser diferente, a gente precisa começar com o chamado de Abraão. Gênesis capítulo 12, verso 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, futuramente Sara, e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: o Senhor apareceu a Abraão e fez uma promessa a Abraão, a promessa de Deus a Abraão: a sua descendência darei esta terra. Abraão, a sua descendência darei esta terra. Essa era a promessa. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Até aí somente, por enquanto. A gente sabe pela história que nesse momento Abraão não possuía filhos. E a promessa de Deus era não só de Abraão gerar uma grande nação, filhos e mais filhos, descendentes e mais descendentes, como ainda prometeu a Abraão dar a ele uma terra específica, aquela que a gente conhece como sendo a terra prometida. E aí começa toda a saga do povo hebreu, toda a saga do povo escolhido, a partir de Abraão até tomar posse na terra. Nos capítulos seguintes de Gênesis, Moisés, o autor do livro, vai se ocupar em contar um pouco da história de Abraão, conta um pouco sobre a história de Ló e como Ló se separa de Abraão, e ainda assim, Abraão, ao ver Ló indo em outra direção, Deus mais uma vez reforça a promessa, que era: Abraão, eu vou te dar uma descendência grande, e ainda assim, além do mais, te darei também a terra. Segue o texto, Gênesis 15, Abraão ainda sem filhos e começa a questionar a Deus: Senhor, sei que o Senhor prometeu descendência, sei que o Senhor prometeu a terra, mas até agora não tenho ninguém. E aí vem o episódio com Ismael, você conhece a história. Não é o filho que Deus queria que ele tivesse, e vem depois de Abraão, Isaac. E aí sim, começa a descendência, começa a repetição da promessa para Isaac. Isaac tem seu filho, Israel, que nasce Jacó, e Deus muda o nome para Israel, e ainda assim, mais uma vez, a repetição da promessa para Israel. Israel, Abraão, Isaac, Israel, vocês serão uma grande nação, vocês vão herdar a terra. Segue a descendência e até aí nada. Abraão, Isaac, Israel com seus filhos, habitando na terra de Canaã, mas não ainda tomando posse de toda a terra. Um dos filhos de Israel, um dos filhos de Jacó, se chama José. Grande homem, importante personagem dessa história. Fundamental foi
quando os irmãos de José o venderam, José vai parar aonde? Vocês lembram? No Egito. José para no Egito, totalmente geograficamente distante da terra prometida, da terra que Deus ofereceu e prometeu a Abraão. Está lá José, separado dos seus irmãos, da sua família, separado da sua descendência, ou da sua ascendência nesse caso, e ainda assim a promessa de Deus repercutindo e sendo repetida todas as vezes, todo o tempo, que de Abraão viria uma grande nação e essa nação herdaria a terra. Se você lembrar comigo do texto, a gente aqui já está em Gênesis 37, quando José é vendido pelos seus irmãos e vai parar logo depois no Egito. Há uma grande fome na região de Canaã, na terra prometida. Essa fome faz com que o próprio Jacó envie os irmãos para o Egito, porque a essa altura o José, que foi vendido escravo, já era governador do Egito. O faraó tinha dado para ele a chave da despensa, ele governava em nome de Faraó. Os seus irmãos descem ao Egito atrás de comida e chegando lá, quem encontram? Aquele irmão que muitos já julgavam ter até morrido, sendo o grande governador do Egito. Eles voltam para Jacó, saem do Egito, voltam à terra prometida e falam: olha pai, não só encontramos comida lá, a gente não só encontrou comida, que é capaz de mudar a nossa realidade aqui, mas a gente encontrou o próprio José, teu filho. Então, quando Jacó recebe essa notícia, ele pega tudo o que ele tem, tudo e todos, e parte para o Egito. Porque onde ele está não tem comida, não tem nada, e a saudade do filho é tamanha que ele vai com tudo e todos e abandona, entre aspas, aquela terra prometida. Toda a descendência de Abraão agora se encontra no Egito. Essa é a história. A gente já está em Gênesis 46, quando Jacó sai de Canaã, a terra prometida, e vai para o Egito. Só que chega Gênesis 50, o final do livro de Gênesis. O que acontece no capítulo 50 de Gênesis? José, o governador do Egito, aquele que dava toda a proteção para sua família, morre. José morre. O livro seguinte, Êxodo, capítulo 1, já mostra um novo faraó, uma nova dinastia, a gente interpreta dessa forma, uma nova dinastia se levanta no Egito, que não conhecia a história de José, que não conhecia a história da família de José, não respeitava quem José era e o legado da família de José, e escraviza o povo hebreu, escraviza o povo, tamanho era o número, e os descendentes haviam já se multiplicado a essa época, que por medo de uma insurgência, o povo se torna escravo. Talvez agora você comece a lembrar da novela, tá mais próximo, né? Estamos chegando lá. A gente aqui está em em Êxodo capítulo 1, novo faraó, com José morto, os hebreus escravos, anos e anos de escravidão, décadas e décadas de escravidão, mais de um século, séculos de escravidão, até romper na história, nesse mesmo capítulo 1 de Êxodo, o nosso próximo personagem-chave, depois de Abraão, Isaac, Jacó e José, Moisés. Moisés rompe na história, no capítulo 1 de Êxodo, como sendo aquele liberto da verdadeira chacina que havia sido proclamada pelo faraó, onde os homens deveriam ser mortos, os filhos das hebreias. Ele miraculosamente é salvo, posto num berço ou num cesto, com betume, é lançado num rio, aquilo vai água abaixo e a própria irmã de Faraó encontra e cria aquele bebê no palácio, e 40 anos foi criado Moisés no palácio de Faraó, recebendo toda a educação, o verdadeiro príncipe do Egito. Moisés, príncipe do Egito, continua a sua saga e continua a sua história, porque no capítulo 2 de Êxodo, no capítulo seguinte, ele foge para Midian, ele foge para o deserto após ter matado o hebreu, ele é descoberto e ele por medo foge. Passa mais 40 anos no deserto, nas terras de Midian, até que tem um encontro com o episódio da sarça ardente que não se consumia. Deus fala pessoalmente com Moisés ali, levanta Moisés como libertador do povo, e Moisés entende e compreende o seu chamado e volta.
já com 80 anos de idade, para enfrentar Faraó, pedindo para que Faraó liberasse o povo. O que acontece a partir de então? Você sabe da história tanto quanto eu, passou na televisão recentemente. E passa nas nossas Bíblias há décadas e séculos, diga-se de passagem, né? A gente não precisava estar na televisão para entender a história. Em Êxodo 4, Moisés volta ao Egito, começa o confronto com o Faraó, a sequência de 10 pragas, a proclamação da Páscoa, e aí então o povo é liberto. A gente já está no capítulo 14 de Êxodo, quando ocorre a travessia do Mar Vermelho, quando a gente entende que pela primeira vez, depois de séculos de escravidão, o povo hebreu está verdadeiramente livre da opressão e da escravidão que os egípcios impuseram e estão em direção à terra prometida. Mais uma vez, tomar posse daquela terra que Deus prometeu a Abraão. Abraão, nessa época, já é a história do passado. Você já tem aqui mais de 400 anos, aproximadamente 600 anos de história quando isso acontece. 600 anos depois da promessa ter sido feita, o povo consegue ter a oportunidade de sair da escravidão e caminhar em direção à terra prometida. Mais 40 anos se passam. Nesse meio de tempo, no meio desses 40 anos, o povo vaga pelo deserto em direção à terra prometida, por desobedecer rotineiramente a Deus. O caminho era um caminho de menos de um ano, de meses de caminhada, com aquele povo todo, aproximadamente 6 milhões de pessoas. Era uma caminhada, 6 milhões de pessoas, e servos e escravos, contando as mulheres, cavalos, burros, animais, toda a carga. Eles levaram 40 anos, porque desobedeceram sistematicamente a Deus. Poderiam fazer o caminho bem mais rápido, um caminho bem mais curto, tomando muito menos tempo, mas se desviavam sistematicamente dos propósitos de Deus para eles. Nesse meio tempo, em Êxodo 20, Moisés recebe as tábuas dos 10 mandamentos, começa a promulgação da lei. Em Êxodo 40, ele conclui o tabernáculo, o centro da adoração a Deus. E você tem toda essa sequência do Pentateuco, depois de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que vai mostrando a história do povo no deserto, fora da escravidão, mas ainda não de posse da terra prometida. Aquela promessa feita a Abraão, séculos e séculos e séculos e séculos, ainda não havia se concretizado, ainda não era real. Tinha tido escravidão no Egito, peregrinação pelo deserto, muitos morreram no caminho, e ainda não havia se cumprido a promessa. No final do livro de Deuteronômio, do 5º livro da Bíblia já, no capítulo 34, Moisés morre. Temos lá o relato da morte de Moisés, o libertador do povo. Morre sem entrar na terra, apenas a vê de longe. Tem apenas uma visão, um vislumbre do que seria, mas não é permitido a ele entrar. Quando morre Moisés, a linha sucessória da liderança levanta como líder em seu lugar Josué. Josué, filho de Num, assume a liderança do povo, e com Josué, sim, o povo atravessa o Rio Jordão. No capítulo 3 do livro de Josué já, o povo atravessa o Rio Jordão e faz o acampamento em Gilgal e começa a conquistar todas as cidades, porque a terra prometida era uma terra boa. A Bíblia diz que manava leite em abundância e mel. Os espias deram um relato de que as frutas eram gigantescas, precisava de 2 homens para carregar um cacho de uvas. Então aquela terra, por ser boa e pelas suas características, era habitada, totalmente povoada. E agora o povo deveria tomar posse da terra, não só ocupando a terra, mas expulsando aqueles que a ocupavam. A terra prometida para eles não estava vazia, só esperando eles chegarem. A terra prometida estava ocupada. E Josué lidera, a começar em Jericó, no capítulo 6 do livro de Josué, é a primeira cidade conquistada. Josué vai liderando os exércitos e conquistando cidade após cidade, cidade após cidade, cidade após cidade, até chegarmos em Josué, capítulo 21, verso 43 ao 45, que eu vou ler agora. Josué 21,
do 43 ao 45. Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, a guerra cessou, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Verso 45 mais uma vez. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma promessa de Deus falhou, todas se cumpriram. Josué, capítulo 21, do 43 ao 45, foi o que nós lemos. E agora está lá o povo, consolidado e estabelecido na terra prometida, com Josué em liderança. E o que acontece logo depois? Josué morre. Josué morre, acaba a figura do líder, e agora o povo passa a ser liderado, ou sistema de governo, com representatividade dos juízes. E surge o tempo dos juízes. No tempo dos juízes, o que a gente mais viu foi a repetição do que era o tempo do deserto. Foi uma sucessão de bons e maus momentos no relacionamento com Deus. Uma sucessão de momentos bons e maus com Deus. De obediência e desobediência. De agradar a Deus e de estar rebelde à vontade de Deus. Foi uma sucessão de momentos. Alguns juízes marcantes desse tempo: Débora, uma mulher; Gideão, conhecido; Sansão, muito conhecido; e por último, Samuel. Percorremos já todo o período dos juízes, dentre outros juízes que estiveram o povo hebreu naquela época. E sempre, irmãos, sempre que a paz estava estabelecida, sempre que não havia problema, não havia guerra, o povo esquecia de Deus e se voltava contra Deus, a praticar aquilo que Deus já havia prometido na lei escrita no deserto, geração lá atrás. O povo caía em pecado, desobedecia a Deus e colhia as consequências. Nações estrangeiras vinham, tomavam a cidade, saqueavam as cidades, e Israel começava a perder território. Samuel, o último juiz, quando ele envelhece, quem assume o poder como juízes são os seus filhos. E os filhos de Samuel, a Bíblia relata que foram péssimos para a nação de Israel. Samuel foi um excelente juiz, mas os seus filhos não, foram péssimos juízes. E a partir de então, o sistema de governo da nação muda novamente, porque o povo agora quer um rei. O povo não quer mais juízes. O povo quer que Deus, através de Samuel, estabeleça uma pessoa para reinar sobre toda a nação. Você conhece a história? Em primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, Saul é o ungido rei. Saul, o primeiro rei dentro da monarquia do reino de Israel. 5 capítulos depois, de tanta besteira e contradição diante de Deus que Samuel faz, Deus já é contra Saul, que Saul faz. Deus já é contra Saul, já quer depor Saul do trono, mas Saul se demora a sair. Davi, que é o próximo na monarquia, ele é ungido rei em 1 Samuel capítulo 16, mas só vai assumir o trono em 2 Samuel capítulo 5. Muita água rola embaixo da ponte até Davi assumir o trono. Depois de Davi, quando Davi morre, Salomão assume o reino em seu lugar, e é o último rei desse reino integrado, porque a partir de Salomão o reino se divide. Salomão peca contra Deus, desobedece a Deus, repete os mesmos erros dos antepassados, desobedecendo conscientemente a Deus, tendo clareza do que Deus queria e do que Deus não queria, e ele opta a fazer e a viver da maneira que Deus não quer, e disse expressamente, e Salomão colhe os amargos frutos das suas decisões, e o reino é dividido. São separados a tribo de Judá e Benjamim para o reino do sul, e as outras 10 tribos dos filhos de Israel para o reino do norte, e eles vão viver isoladamente, e o reino separado com vários reis.
adivinha o que acontece? Quando Roboão assume o reino do sul e Jeroboão assume o reino do norte, o que acontece? Acontecem as mesmas coisas, os mesmos erros. É uma sucessão de reis muito bons, de reis ruins, de reis que obedecem a Deus e sabem o que Deus quer e conduzem o povo com sabedoria, intercalados e sucedidos por reis ruins que incentivam a idolatria, incentivam que o povo busque outros deuses e incentive casamentos mistos do povo judeu, no caso do Reino do Sul, com outras nações. E mais uma vez, a promessa de Deus feita a Abraão, que era para dar a terra, está posta em risco, está comprometida pela infidelidade do povo. Isso é o que a história nos mostra. Os principais reis desse período são Josafá, Joás e Uzias, no Reino do Sul. Rei Uzias, quando morre, no ano que morreu o rei Uzias, Isaías começa a profetizar. E aí começa a era dos profetas. A maior parte dos profetas maiores vem a partir de então, e a maior parte dos profetas menores e os profetas maiores vem a partir de então, com Isaías já profetizando o fim de tudo aquilo, de que Israel e Judá perderiam a nação, perderiam a terra prometida por desobediência, por serem costumais em desobedecer, por serem persistentes em desobedecer. Isaías começa a predizer e a profetizar a ruína de todo o povo. Já no final do livro de Crônicas, do segundo livro de Crônicas, surge um dos últimos reis de Judá, ou do Reino do Sul, desse reino dividido, o último rei bom, um rei que assumiu o reinado enquanto criança, tinha 8 anos só de idade, que foi Josias. Josias, o último rei temente a Deus que a tribo teve, que o Reino do Sul teve. Foi através de Josias que eles reencontraram o livro da lei. O livro da lei, nessa altura do campeonato, já estava perdido, ninguém sabia onde estava empoeirado, igual a alguns livros que nós temos em nossa casa, empoeirados, sem sabermos o que está ali dentro. Eles encontraram assim o livro da lei, e Josias começou a restabelecer o culto dentro do povo escolhido de Deus, celebrou a Páscoa. E o que o texto diz em Crônicas é que em nenhum tempo do reinado foi celebrada uma Páscoa tão grande como a que Josias celebrou. Desde o tempo de Samuel, é o que o texto vai dizer, que não houve uma festa tão grande. Durante todo o tempo do reinado unificado não teve, depois que se dividiu não teve, e Josias vem restabelecer o culto e a adoração e conduzir a nação em obediência a Deus. E aí eu te pergunto mais uma vez, e o que acontece logo então? E o que acontece depois disso? O povo volta a pecar e volta a errar e volta a ameaçar a promessa, a pôr a promessa à prova, a fazer teste de Deus, porque já que Deus nos prometeu, não há nada que façamos que possa impedir. Talvez pensassem assim: já que Deus me deu, Ele não vai dizer que vai me tomar agora, Ele não pode mudar de opinião. E começaram a tentar e a provocar. Nesse cenário do rei Josias, surge mais um profeta, além de Isaías, o profeta Jeremias. E através da profecia de Jeremias, através da dura profecia de Jeremias, ele mostra claramente que Jerusalém, o Reino do Sul, estava ameaçado. A existência daquela cidade, enquanto cidade do povo judeu, estava ameaçada pela desobediência do povo. Fato é, e a Bíblia mostra, que Jerusalém é sitiada, a Babilônia vem, sitia Jerusalém e começa a destruir, a minar e a fazer deportações, levando para a Babilônia os cidadãos judeus, tirando o povo escolhido de Deus da terra prometida dada a esse povo. Na primeira deportação, quem é levado para a Babilônia? Os sábios, inteligentes, aqueles que podiam servir no palácio do rei. Um personagem que vai nessa época é Daniel. Daniel é o primeiro a ser levado.
Existem várias deportações, uma segunda deportação, uma terceira deportação, uma quarta, uma quinta, uma sexta, e eles vão levando gente, destruindo a cidade, quebrando os muros, destruindo o templo, saqueando a cidade, minando ao longo de anos, destruindo, levando gente, esvaziando a terra prometida dos filhos escolhidos de Deus. Na quinta deportação, Jeremias fala que na cidade só ficaram os pobres. Mas acontece uma sexta deportação e uma sétima, ainda depois disso. E Jeremias fica na cidade o tempo todo. É nessa hora que ele começa a escrever o livro chamado Lamentações de Jeremias, porque ele olha a situação da cidade, a cidade que Deus tinha dado ao povo, e por desobediência estava um caos, estava totalmente desolada, destruída, sem nada. Jeremias narra um fato que eu preciso mencionar aqui, no capítulo 42, os poucos que sobraram junto com ele, vão até ele e falam: Jeremias, a situação aqui acabou, já deu. Consulta a Deus e vê qual é a vontade de Deus, porque a gente só tem duas opções: ou a gente se rende e para de lutar, ou a gente foge para o Egito, busca um asilo político no Egito, porque era a nação mais forte. Então, ou a gente foge para o Egito, ou a gente se rende, mas ficar e lutar não dá. Jeremias consulta a Deus, e qual é a resposta de Deus para o povo escolhido de Deus? Olha, vocês precisam nem se render e nem fugir para o Egito. O que vocês precisam fazer é ficar. Fiquem na terra que eu dei para vocês. Fiquem. Se vocês ficarem, eu vou edificar a vida de vocês, a descendência de vocês, e vocês vão voltar a ser o que era. Fiquem. E qual foi a decisão? Eles foram todos para o Egito. Foram todos para o Egito. Mais uma vez não obedeceram a Deus. E a terra da promessa, em Jeremias, final do capítulo de Jeremias, está destruída, inabitável. Qual era a promessa de Deus? Abraão, eu vou te dar uma descendência muito grande e vou te dar essa terra, ou vou dar a terra a essa descendência. Sistematicamente, o povo ocupa a terra e por desobediência é desocupado. Sistematicamente, ao longo de vários momentos e vários séculos de história, o povo ocupa a terra e a terra é desocupada pela desobediência do povo. Fizemos uma bela viagem e a gente já está chegando. Na história, rompe o Império Persa, tem a decadência do Império Babilônico, surge o grande Império Persa, e o imperador persa, chamado Ciro, toma uma decisão. Ciro, grandemente usado por Deus, Isaías, séculos antes, vai falar que Ciro era o Deus falando, através de Isaías: Ciro, o meu pastor. Ciro é o homem que não é parte do povo hebreu. Ciro é o imperador que não é do povo escolhido, mas que a decisão de Ciro é tremendamente usada por Deus. Ciro é tremendamente usado por Deus para que Deus cumpra a sua vontade, o seu desígnio. E quem conta essa história para a gente é Esdras. Penúltimo texto que eu vou ler essa noite. Esdras capítulo 1, do 1 ao 4. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra. O reino estava unificado debaixo do Império Persa. Deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente
seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. No verso 7 diz assim: além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, que Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém na primeira deportação e colocado no templo de um deus babilônico. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou ao governador de Judá. E aí ele enumera 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro e mais de 1000 outros objetos. Acabamos a viagem. Nossa viagem foi de Abraão a Esdras, voltando do cativeiro para reedificar o templo, trazendo, após 70 anos de um cativeiro na Babilônia e agora libertos pela Pérsia, após 70 anos, trazendo 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata e tudo mais que nós já lemos. Agora a gente conhece toda a história para a gente ler o Salmo 126, que é o texto da reflexão dessa noite. O Salmo 126 é o salmo composto quando essa história acaba, quando Esdras volta para Jerusalém. Encontra uma Jerusalém destruída, saqueada. Depois de 70 anos de deportação, ele volta para aquele lugar. E aí é composto o Salmo de número 126. Diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Quando o Senhor trouxe de volta os que estavam no cativeiro para a nossa cidade, foi como um sonho. Porque já haviam se passado, irmãos, 1500 anos da promessa. Abraão está há 1500 anos para trás desse tempo aqui. Passaram 1500 anos. E quando o Senhor trouxe de volta do cativeiro o seu povo, era como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. A nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de cantos. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandes, libertou o povo depois de tanta opressão, para voltarem para a terra prometida e possuir a terra. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Coisas inimagináveis, coisas impossíveis. E essa é a especialidade de Deus, fazer o impossível. Deus é especialista nisso. Deus é especialista em fazer o impossível, coisa que você não vai nunca na vida imaginar, pensar. Mas quando Ele o fizer, meu irmão, vai ser um sonho. Vai ser um sonho. Ele é o único capaz. Eles clamam a Deus no verso 4, do verso 120, no capítulo 126, verso 4. Eles clamam a Deus dizendo: Senhor, restaura-nos. Restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Assim como havia no deserto do Neguebe uma sequidão, e de tempos em tempos vinha uma corrente de água, inundava aquele deserto e florescia a vida, germinava a vida no deserto do Neguebe. Eles clamam a Deus para que o Deus, o Senhor, os restaurasse naquele tempo. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, fazer o impossível, o inimaginável. E eles têm um aprendizado muito grande para nós. Versos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Você já imaginou uma terra 70 anos abandonada, toda destruída, só entulho? O que as pessoas veem, tentam reconhecer o lugar da sua habitação. E quanta dor isso provoca? E eles tiram esse aprendizado. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Tua vida já foi destruída
ao ponto de você chorar? Você já perdeu algo ou alguém na sua vida a ponto de você chorar? Você já chorou por olhar para a sua vida e ver a sua vida abandonada e destruída? Eu não acredito que a resposta seja não. Olha para a tua vida e reflete. Em algum momento, você já olhou para a tua vida e viu ela totalmente seca, como um deserto, destruída, abandonada, onde ninguém se importava? Isso te fez chorar? Você chorou? O que o texto me mostra, no verso 5 e no verso 6, é que o choro faz parte do processo, mas você não pode parar de plantar, você não pode parar de semear. Aqueles que semeiam em meio às lágrimas, com cantos de alegria colherão. O futuro é certo, com cantos de alegria colherão. Assim como a promessa feita a Abraão se cumpriu, a promessa feita na tua vida se cumprirá. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Queria te convidar a fechar os teus olhos e a gente vai cantar uma música. Queria que você nesse momento se quebrantasse diante de Deus e pedisse a Ele uma coisa só. Pedisse a Ele uma coisa só. Não peça a Ele para enxugar o teu choro. Não peça a Ele alívio da dor. Peça a Deus sementes. Peça a Deus sementes, porque aquele que semeia em meio às lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, ele voltará. Voltará com cantos de grande alegria, não mais chorando. Não vai voltar mais chorando. E não vai voltar só com a semente ou com a sementeira vazia. Ele vai trazer colhendo os frutos, colhendo todo o feixe. Onde
Deus não desistiu de você, assim como Ele não desistiu de mim, não desiste de ninguém. Ele não desiste de ninguém. Ele vai até o fim contigo. Só plante sementes, chorando, mas plantando sementes. Chorando sim, diante de Deus, quebrantado, mas plantando semente o tempo todo. Peça a Deus sementes, porque Ele vai cuidar de tudo até o fim. Ele vai mover o impossível. E a promessa que vem para nós aqui é que com grande alegria a gente vai voltar, carregando o fruto de tudo aquilo que a gente plantou em meio à dor. A gente vai colher sim, porque Deus é com a gente, meu irmão. Deus é contigo. Não desista. A terra pode estar desolada, a terra seca, cheia de entulho. Vai dar trabalho, vai ser dolorido, sofrido, mas não desista de você, porque Deus não desistiu. Ele não vai desistir nunca. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Muito obrigado pela Tua proteção. Nós queremos Te adorar, Te exaltar, louvar o Teu nome, reconhecer que Tu és Deus sobre as nossas vidas. E que sem Ti, Senhor, nós não conseguimos viver nesse mundo. Que sem Ti a dor é insuportável, que sem Ti é impossível. E é por isso que queremos caminhar contigo, porque o Senhor transforma a impossibilidade na realidade. Traz a verdade, traz às nossas vistas por meio da fé o impossível. E nós cremos, ó Pai, cremos o suficiente para continuar plantando a semente em meio à dor, em meio à luta. Muito obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo revele a Tua vontade a cada um de nós aqui nessa noite, que nós possamos ser transformados a cada dia pela realidade poderosa do Teu reino. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho, o Cristo, e as consolações, as ricas consolações do Espírito Santo sejam conosco durante todo o tempo, durante todo o processo. Que o Espírito Santo de Deus console o nosso coração a cada dia. E é em nome de Jesus. Amém.